Nesta terceira parte da aula da anamnese, nós vamos falar sobre a estrutura da anamnese. Como que é a estrutura da anamnese? É a parte mais matemática, na verdade, da entrevista, porque aqui apenas você vai colocar as informações que o paciente está te dizendo no lugar certo, né? Então tem toda uma anatomia, né? Tem toda uma sequência lógica que começa com a identificação, né? Então primeiro você identifica o paciente. Alguns dados de identificação vão te interessar mais, outros menos. Muitas vezes esses dados de identificação são coletados por secretárias, recepcionistas, e o médico vai pegar algum item dessa identificação. Quando quer explorar mais sobre esse item, pode perguntar diretamente ao paciente alguma coisa que interesse, né? Por exemplo, um paciente que eventualmente tenha lá por sua profissão ser, por exemplo, ginasta, né? Então, e vem com dor no joelho. Então, quer dizer, a profissão nesse caso é importante, né? Mas tem um macetinho que nós colocamos aqui para lembrar sobre os itens a ser perguntados na identificação. Se chama NISC-NERP, que nada mais são do que nome, idade, sexo, cor, natural, estado civil, residente, religião e profissão. Então esses são os itens que compõem a identificação. Depois da identificação, nós partimos para a queixa principal, né? Lembrar que na queixa principal é o momento que você vai colocar as palavras do paciente, né? Assim, por isso entre aspas, né? Então, se o paciente fala assim, vim aqui porque estou com dor de barriga, doutor, você coloca entre aspas dor de barriga. Se ele tem múltiplas queixas, bota todas elas entre aspas. Depois você seleciona a que mais a está incomodando, ou talvez a que mais esteja sendo urgente de abordar. Se o paciente vem lá, estou com minha dor no joelho, estou com, por exemplo, unha encravada e uma dor no peito. Então, talvez a dor no peito tenha que ser abordada antes, de repente, né? É, a história mórbida atual é, é, vai falar sobre a doença atual. Então, se o paciente diz que está com dor no joelho, por exemplo, você vai explorar a dor no joelho. E para isso eu tenho os 7 atributos de um sintoma, que está ali com a palavra Ilíadas, né? Que significa início, localização, intensidade, irradiação, duração, alívio, que também significa piora, alívio ou piora com determinada situação, e sintomas associados, o S final, sintomas associados. Isto é considerado como 7 atributos de um sintoma. Acontece que esse foi criado para dor, mas o macetinho foi tão interessante que foi emprestado para outros sintomas. Então, se o paciente vem com edema, por exemplo, ou com falta de ar, com dispneia, você pode tentar aplicar o início, por exemplo, início do edema, cabe. Localização, cabe também. Intensidade, também cabe. Já irradiação do edema não cabe, né? Então, as coisas que eventualmente se aplicam, você utiliza. Isso serve para orientar o aluno a saber o que é que vai perguntar sobre o sintoma, né? Porque o aluno nessa fase de estudo que está no momento, no curso de medicina, às vezes não sabe o que é importante perguntar. Então, essa é uma forma assim interessante de abordar a queixa, né? Procure sempre o estímulo diatotrópico. O estímulo diatotrópico ali na história mórbida atual é assim, por que o paciente veio hoje exatamente e não o ano passado ou há um mês? Quer dizer, isso pode te ajudar a realmente abordar aquilo que interessa. E também procure a pista-chave. Por exemplo, se o paciente fala assim, olha doutor, eu estou com desânimo, indisposição e um pouco de febre, dor no corpo inteiro e dor de garganta. De repente a dor de garganta, né, é o sintoma guia, é aquilo que você tem que pesquisar mais, que vai te levar mais rápido a um diagnóstico, né, que vai te abrir menos leques, menos possibilidades, porque se você pegar lá, estou cansado, estou com dor no corpo, se você pegar cada queixa dessas, o leque é muito grande. Já a dor de garganta pode te levar a um diagnóstico mais fácil. Lembrar de colocar cronologicamente os fatos, né? Então sempre com começo, meio e fim, porque você vai contar a história da queixa principal aqui, né? Que por isso se chama história mórbida atual. E lembra sempre de utilizar processo hipotético dedutivo, ou seja, se o paciente te diz que está com dor de garganta, você imagina as hipóteses que tenham diagnósticas da dor de garganta, né? E você tem que mais ou menos escrever a primeira linha. Ao passar para a segunda linha da história mórbida atual, você já tem que ter algumas hipóteses em mente, para daí você explorá-las no restante da anamnese. O restante da anamnese, né, como por exemplo a história mórbida pregressa, já serve apenas para confirmar ou não confirmar a hipótese diagnóstica, né?
que você levantou lá em cima. Então tem um macetinho aqui na história memória pregressa que é doidante. Doidante significa doenças anteriores que o paciente tenha tido, operações, internamentos, doenças próprias da infância, alergias, medicamentos que está usando e se ele fez ou não transfusões. É claro que você pode estar se perguntando, mas eu tenho que escrever tudo isso? Não, apenas você vai utilizar esses termos aí, essas perguntas, se couber no raciocínio clínico, né? Então, outro item importante é a história mórbida familiar. Então, história mórbida da doença atual, história mórbida pregressa e agora história mórbida familiar. Não esquecer da idade dos falecimentos, coloquei ali. Porque a história mórbida familiar é assim, o que a família teve de genético que te interesse, neste caso clínico, que está trazendo o paciente. Agora, não interessa, por exemplo, o que o marido ou a esposa tem, e sim que os pais do paciente tiveram, a mãe. Só que quando tiver algum falecimento, coloque a idade dos falecimentos, porque é bem diferente, por exemplo, se o pai do paciente faleceu de infarto aos 40 anos, ou faleceu com 90, e ele está vindo, por exemplo, por dor no peito, né? Então, interessante colocar a idade dos falecimentos. As condições de hábitos de vida, chama MAFATES, assim, um macete, que é mais ou menos como que é a moradia, alimentação, se fuma, álcool, se bebe álcool, se tem tóxicos, né, em contato com tóxicos, a parte epidemiológica, né, tipo assim, por exemplo, se o paciente tem lá epidemiologia para HIV, epidemiologia para esquistossomose, e esse de sexual, os parceiros que o paciente teve. Mais uma vez aqui, interessa de perguntar tudo de acordo com a queixa que o paciente está trazendo. Então sempre faça a melhor história clínica que você possa fazer para a queixa principal do paciente. Não que você tenha que perguntar tudo, né? Às vezes o aluno acha que o professor exige que a gente pergunte tudo, mas não é assim, né? Você vai treinar tudo, mas depois você vai saber filtrar depois o que interessa. O perfil psicossocial é o FRETP, né? Que é família, rotinas, estudo do paciente, trabalho, situação financeira, pontos de apoio e interpretação da doença. Então, cada item desses, né? Você pode ser explorado. Por exemplo, o que interpreta, o que você acha que você tem? Às vezes essa pergunta pode esclarecer o paciente dizendo, não, eu acho que estou com rinite, eu acho que estou com, né? Pode te ajudar a esclarecer o diagnóstico. Situação financeira, para você eventualmente prescrever uma medicação que ele possa comprar. Família, né? Rotinas, o que ele faz para tentar, então, eventualmente te ajudar no raciocínio clínico. Depois, por último, temos da cabeça aos pés perguntinhas que você pode fazer, que é a revisão de sistemas. São perguntas geralmente fechadas, que você começa da cabeça aos pés. Você fala assim, por exemplo, senhor João, vou começar a fazer perguntas da cabeça aos pés. Tá, né? Você só me responde, né, algumas coisas. Por exemplo, para ver se eu esqueci, de repente me de abordar alguma coisa lá em cima. Né? Então, vamos ver se esquecemos alguma coisa de perguntar. Por exemplo, o senhor tem problema no olho, por exemplo, tem problema de vista, tem problema de enxergar, tem olho vermelho? Não, sim, não, sim, não. Então, é uma coisa que vai se perguntando. É claro que para você não perder muito tempo aqui, mais ou menos você vai perguntar, vai revisar os sistemas à medida que a queixa principal te exige alguma pergunta, né? É um momento que para você para pensar e o paciente também dá digamos, um break, assim, para que você pergunte alguma coisa que eventualmente tenha esquecido mesmo de perguntar lá em cima. Então, e assim vai baixando, nariz, garganta, pescoço, né? E assim por diante.